Presença ilustre nesse programa, sempre um papo bacana com ele, filósofo, o nosso querido escritor, possui mestrado, doutorado em educação, foi professor titular da PUC São Paulo, são 46 livros. Agora, para o cara escrever 46 livros, Caraca. quantos livros você tem que ter lido? Eu te pergunto. Essa é a pergunta. Muitos livros, e você sabe que a filosofia é uma matéria muito bacana, que está no nosso dia a dia, que ela ajuda a gente, mas é um negócio muito difícil. E graças a Deus nós temos mestres como o professor Cortella, que dá uma pincelada. Não é uma pincelada, dá uma resumida e traz as ideias pra gente. Sabedoria. E tá aqui o último lançamento dele, que são as reflexões para iluminar a vida de empreendedores, gestores e colaboradores. E o título é Quem sabe faz a hora. Quem sabe faz a hora. Competências certas em tempos incertos. É isso, professor? Exatamente, com alegria. Você sabe que os romanos, na antiguidade, diziam isso, né? Que quem sabe vai buscar, os audazes alcançam quando tem competência. E vocês se lembram de leitura que nos anos 1960 o paraibano Geraldo Vandré completou essa ideia na sua música, para não dizer que não falei das flores, e escreveu um verso maravilhoso que é: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isto é, a ideia da iniciativa, a ideia do protagonismo. E nesse tempo pandêmico, em que nós mudamos um pouco o jeito de trabalhar, de fazer programas de rádio e TV, de participar de atividades, de encontros, então o livro ele foi feito durante o momento da pandemia em 2020 para sair em 2021, já levando em conta as novas formas de presença, de trabalho, de atividade online, do uso de tecnologia. Claro que ele é, né, Emílio, um trabalho de filosofia. Portanto, ele é uma reflexão, né? Ele não é um guia prático no sentido de manual, mas ele ajuda, sim, a pensar, e eu gosto disso. Sim, eu também gosto. E eu estava lendo esse título agora, né? A competências certas em tempos incertos. E eles dizem que a única certeza que nós teremos nesse mundo pós-moderno e agora depois da pandemia, nesse momento que a única certeza é a incerteza. E a gente não gosta, o nosso cérebro, a nossa cabeça detesta a dúvida. A gente não gosta da incerteza, a gente não gosta de ter uma dúvida. O cara às vezes fala: eu tenho certeza mas eu tenho 1% de dúvida. Bastou 1% para você ficar com a pulga atrás da orelha. Você acha, meu querido professor, que nós vamos conseguir conviver com a incerteza? Porque você diz que temos competências para conviver com as incertezas. As incertezas fazem parte do nosso cotidiano, nós as temos à nossa volta o tempo todo, só que nesse momento elas foram muito surpreendentes, elas nos deram um tranco, né? E nesse sentido a dúvida vem sim, né, à tona. Nós, no dia 8 de julho de 1921, nasceu talvez o maior filósofo contemporâneo, que completa 100 anos hoje. O francês Edgar Morin está vivo, está fazendo um século. Ele é o autor de uma teoria, Emílio, chamada teoria da complexidade em filosofia, de que a gente não consegue olhar a realidade a partir de um exclusivo ponto de vista. Ela é muito mais complexa, ela é muito mais intrincada, né, do que a gente imagina. A coisa mais perigosa num momento como o que estamos vivendo é gente que não é capaz de ter dúvida. Obviamente que você não pode ter dúvida o tempo todo, senão não age. Mas a dúvida tem seu lugar. É por isso que, né, eu tive o gosto de lançar, né, o meu Instagram no Pânico. Foi exatamente no dia que estávamos presencialmente, e ali eu lancei. Hoje tem 5.700.000 pessoas de algo que foi lançado aí, né, em 2018. E eu me lembro que naquela conversa eu estava lançando mais adiante algo que é um cartazinho eventual com um pensamentão para a vida e uma dúvida metódica. Eu sempre posto frases, ideias e escrevo assim: será? Será? Não é um será pela dúvida tonta, que é aquela eu não acredito. É um será para a gente pensar, meditar, consolidar. Por isso, nestes tempos incertos, nós não podemos desprezar aquilo que é certo,
mas também não podemos imaginar que a gente já sabe todas as coisas, porque as incertezas, elas são fortes. Nós sempre tivemos incertezas, mas agora elas ganharam uma dimensão, porque os movimentos, né, que estão sendo feitos na vida, na cultura, na sociedade, na saúde, eles nos deixam um pouquinho ainda atordoados. Mas com a competência certa, a gente é capaz de ir mais adiante e melhor, né? Muito bem, professor. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, só prometo que eu vou. Eu gosto muito do Cortella. Finge que o programa é Converso hoje. Não. Finge que você é o chefe. Eu só vou fazer mais uma. Eu só vou fazer mais uma. Pode fazer. Não é. Eu gosto do Cortella. Eu leio o Cortella. Eu adoro o Cortella, eu gosto do Barros. Eu gosto eu gosto dos livrinhos. Eu gosto. Não, eu gostaria muito de ser amigo, de tomar um uísque e tal. Um churrasco na granja. Mas eu só tenho oportunidade de falar aqui. Duas perguntas. Então eu vou fazer. Prometo que eu vou ficar caladinho. Não. Outra coisa que eu estava pensando sobre esse livro, não é, que é o Quem Sabe Faz a Hora, que é o lançamento, é o novo livro do Cortella, é o seguinte, professor. A gente estava falando de tecnologia, hoje a gente tem essa vacina mensageira, que ela é diferente. A gente tem a máscara aqui, que é feita com nanotecnologia, a máscara aqui da Fiber, que é uma tecnologia nova, o cara faz de garrafa PET e tal. A tecnologia, ela muda, mas o ser humano, ele nunca muda. A gente continua sendo o mesmo que acha que vai mudar. Que a gente era das cavernas. E você fala isso no livro, as iniciativas decisivas para a gestão e liderança. Você acha que a gestão e liderança, ela continua, nós humanos, a gente continua, a nossa cabeça, ela continua sendo, ela não consegue acompanhar essa tecnologia? Olha que pergunta boa. Bonita. Parabéns. Sim, a tecnologia, ela acelera um pouco nossas percepções, mas também acelera nossas confusões. Nós temos hoje muito mais coisa para saber, para conhecer. A gente vive o que eu chamo de um tsunami informacional, né? O tempo todo nós estamos conectados, mas também isso chove, né, de um modo muito bruto sobre nós, e é preciso critério para separar. Por isso, nós sim, na humanidade, temos coisas que permanecem conosco. Eu faço, Emílio, uma divisão que eu acho importante entre aquilo que é antigo e aquilo que é velho. Não é porque uma coisa tem muita idade que ela é velha, ela pode ser apenas ser antiga. Às vezes você tem coisa que tem 15, 20 anos no campo da tecnologia, de redes sociais, de modos, né, de plataforma, que desapareceram. E elas em 20 anos sumiram, enquanto o livro, né, é alguma coisa que tem aproximadamente 3.000 anos, isto é, o registro em pergaminho, em papiro, e ele continua, o que significa que a humanidade, nós, cada um e cada uma, é capaz de manter alguns modos de olhar, de pensar, e a tecnologia vai sofrendo alterações. Mas nós também mudamos um pouco, né, com essa tecnologia, haja vista que a gente é muito mais apressado. Hoje, você tem muito mais condição, por exemplo, né, de fazer as coisas com um apressamento, não velocidade, mas pressa. Há uma diferença entre pressa e velocidade. Né? Por exemplo, eu quero velocidade na hora de ser atendido por um médico, mas eu não quero pressa na consulta. Eu quero velocidade na hora de ser recebido por uma pessoa, por uma reunião, mas eu não quero pressa na reunião. Isso significa que nós estamos muito mais apressadamente existindo daí. E aí concluo que muitas pessoas ficam afobadas. Né, afobadas, quase o tempo todo como se estivesse turbinada, plugada, né, aquilo que em outros tempos, no século XX, a gente chamava de ligado no 220. Isso. Agora tem que ser ligado no 221. Né? Como eu não sou cringe, porque eu sou de outro século, não entro nessa discussão, nessa disputa, porque eu uso barba, minha calça é larga, né, eu não café. me incomodo com... Estou sossegado nesse ponto. Só para lembrar, é evidente, nós mudamos, mas mudamos menos do que a tecnologia. Ela também nos muda em algumas coisas. Nós estamos nos habituando, Emílio, a contatos um pouco superficiais. Nós estamos habituando, por exemplo, às vezes a desligar uma conversa, e quando ela for mais presencial, o risco é esse, quando somos capazes de desligar ou desconectar, né, uma plataforma, um aparato. Precisamos prestar atenção, porque a tecnologia, ela não é inocente e nem é bruta por si mesma.
Posso fazer uma pergunta? Não, eu. Primeira tecnologia, rapidinho. Tá no tema, não? Não, mais ou menos. É sobre o tema dele, livre, enfim, reflexões. Mas fala, então. Não, é que eu queria perguntar, porque eu vi uma vez o senhor professor falando sobre as questões dos pais e filhos, né? E eu queria saber, já que estava falando dessa questão tecnológica aí, da evolução, você acha que os pais, eles deram uma regredida nesse papel de pai, porque hoje ele pega um celular, larga na mão do filho e deixa o celular cuidar para que a criança não fique correndo, porque às vezes é um incômodo, porque ele também quer ficar no celular e não quer ficar tomando conta do filho. Você acha que essa tecnologia, no caso, mais o celular, tablets e tudo mais, fizeram os pais regredirem no seu papel ou não? Na presença mais contínua, sim. Te dou um exemplo concreto, né? Nós estamos vivendo hoje cada vez mais em cidades grandes, morando mais longe, né, do que o local onde trabalhamos. O momento pandêmico alterou essa lógica para algumas pessoas que hoje elas juntaram o local de trabalho e o local de moradia, né, o clássico home office. Mas, de maneira geral, a grande cidade, né, o transporte urbano mais lento, o trânsito, ele produziu um efeito, que foi reduzir nosso tempo livre. Reduzir o tempo livre, muito tempo deslocando para outro local, voltando. Isso fez com que o tempo que sobra para um adulto, especialmente se é um pai ou uma mãe ou alguém que cuida de uma criança, a pessoa quer descansar, ela não tem paciência, né? Ela não quer ter o trabalho daquela convivência porque ela já está exausta, porque ela não ficou exausta só de trabalhar 8, 10 horas, mas também no traslado, também no número de reuniões que hoje, pelo modo virtual, se tem. Então, o que é mais prático? O que é mais prático? Entregar algo que seja distrativo, que distraia. Evidentemente que há um custo para isso, que é o risco de nós termos uma geração que vá crescendo, que é essa geração de crianças e de alguns jovens abaixo, né, de 15 anos que sofreram um peso tecnológico forte, uma geração que está habituada apenas ao consumo, né, de informações, de imagens, de estímulos, e não é produtora, né, daquilo que pode ajudar a ser criativo. Por isso, sim, eu acho que uma parte dos pais por conta até, né, dessa forma mais agoniante, né, de ter de sobreviver, acaba se distraindo um pouco, o que é uma coisa perigosa, mas como eu lembro sempre, algumas coisas na vida é melhor começar cedo antes que seja tarde. E isto é, a atenção a essas gerações de modo mais próximo é uma delas. Tecnologia sozinha, ela não é malévola, como eu dizia antes, mas a tecnologia pode sim, se ela for apenas objeto, né, de desocupação de uma tarefa que eu como pai e mãe tenho, aí é um pouco perigoso, é necessário pensar melhor. Eu disse um dia no Pânico, eu repito aqui, o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Exato. Essa frase não é minha, ela circula por aí, ela não tem um autor, mas eu repito, o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Por isso, é nossa tarefa prestar atenção nisso e não imaginar que eu me libertando, né, de algo que eu tenho de fazer, que aí então eu estou tranquilo. Sim, concordo contigo. Boa. Professor Cortella, deixa a Kalina. Claro, damas primeiro. Tô só enfeitando, né? Mas tá bom já. Não, tá bom pra você, agora pra mim não. Vai lá. Professor, prazerzaço falar com o senhor. Eu, né? Prazerzaço falar com o senhor, sempre quis. Obrigado. Mas aí eu queria abordar um tema que, na verdade, eu senti muito e percebi muito também nas pessoas ao meu redor, porque o senhor fala sobre incerteza. Mas teve uma certeza que essa pandemia e tudo isso que a gente vem vivendo causou na gente, que é da vulnerabilidade. Nós estamos muito vulneráveis. É a saúde física, é a saúde mental, principalmente. Assim, eu vou até assumir aqui para vocês. Eu, no começo da pandemia, eu desenvolvi a síndrome do pânico. Não sabia. Né? Antes mesmo de participar do pânico. Brincadeirinhas à parte. Mas eu me vi vulnerável numa situação que eu sempre me vi em controle da minha própria mente e não estava mais. E isso me deixou muito mal, porque eu vi o quão a gente se acha fraco em ser vulnerável. E é isso que eu queria entender. Por que a sociedade trata a vulnerabilidade de uma forma tão ruim, sendo que nós somos e tá tudo bem ser? Sensacional a pergunta. Há uma coisa muito forte nessa ótima questão tua, que é um fingimento em relação à fortaleza.
Há pessoas que imaginam que ela ter medo, que ela ter alguma fragilidade, isso seja uma demonstração, né, de fraqueza espiritual ou de fraqueza de caráter, o que não é verdade. Né? Uma pessoa só ficará mais protegida se ela souber que ela pode, né, ter ali vulnerabilidades. A melhor maneira de ficar vulnerável é achar que é invulnerável. Vou dizer uma coisa que parece estranha, mas eu até escrevo isso no livro, Quem Sabe Faz a Hora, né? O Aquiles, que morreu com uma flechada no calcanhar, que serve para nós como sendo um lema, o calcanhar de Aquiles. Eu vou dizer algo que parece óbvio. Aquiles morreu com uma flechada no calcanhar porque Aquiles achou que não tinha um calcanhar de Aquiles. Isto é, que ele, Aquiles, não tinha nenhum ponto de fragilidade, o que não é verdade. Por isso, há um certo modo de desprezo a quem manifesta seu sentimento, né, seus temores. E por isso, inclusive, quando você menciona, né, esse tipo de transtorno, que é a síndrome de pânico, que é uma coisa séria, há pessoas que entendem síndrome de pânico como frescura ou como sendo uma forma, exatamente, de como fraqueza. ser síndrome da modinha e não sei o que. Ninguém sabe o que é não ter o controle do própria mente, do próprio corpo, se vocês me permitirem... Daí a necessidade de cuidados. Né? Se vocês me permitirem, eu vou fazer um break rapidinho, mas eu vou colocar agora que a gente só vai pra rede, né? Isso. Só vai pra rede. Então, um break pra rede. Vamos lá, Reginaldo. Tchau, pá. Você sabe, estamos de volta. Você sabe, professor, tem um livro do professor muito bacana que chama-se, se não me engano, A Coragem de Ser Imperfeito. É do Cortella, seu, né, Cortella? Coragem de Ser Imperfeito? Não, o meu não. O meu é A Sorte Segue a Coragem. O Coragem de Ser Perfeito é um outro autor. Isso. A Sorte Mas Segue o meu é A Sorte Segue a Coragem. Em que eu falo que coragem não é ausência de medo. É isso aí, é isso aí. A coragem não é ausência... E tem lá no livro do Cortella. É, muito bonito. Complementando, pode. Tem muita gente. Não vou deixar. Deixa eu só terminar uma reflexão. Pois não, desculpa. Um minutinho só, Daniel, só para não perder o ponto. É assim... Nós não podemos, de maneira alguma, imaginar, né, que nós somos imunes a qualquer vulnerabilidade. Aliás, nós sim nos sentimos fracos, mas o que nos fortalece é a junção das nossas capacidades e competências. O programa, ele tem êxito porque ele tem pessoas com seus vários modos de ser, com a sua capacidade, com a sua idade diferenciada, com a sua origem, com as suas convicções, e aí junta-se tudo isso. Em 1977, quando poucos tinham nascido, acho que só o Emílio e eu, né, nesse momento, em 1977, o Chico Buarque traduziu do italiano uma peça musical maravilhosa que quem aí tem menos idade se lembra, que é o Saltimbancos. Sim. O Saltimbancos, lembra? Os 4 animais, né? Isso, o cachorro, o jumento, a galinha e a gata. E eles têm um lema, todos juntos somos fortes. Todos juntos somos fortes. Aliás, e aí completa a questão e a resposta, uma das coisas mais belas é quando, num determinado momento, né, a gata diz, um bicho só é só um bicho. Um bicho só, no sentido de sozinho, é só um bicho. Daí que nossas fraquezas, elas acabam tendo alguma resolutividade quando a gente se junta. É isso aí, professor. E assim a gente vai aprendendo, né? Professor Cortella, uma questão sobre a questão ética e como ela se impõe na postura de um líder, desde CEOs e diretores de marketing que induzem o seu consumidor ao erro ou prometem benefícios impossíveis num determinado produto, até chefes de Estado que aparelham o Estado em seu benefício próprio e confundem, né, o exercício do poder como um exercício de doação ao poder, e eles confundem isso como um exercício de apropriação do poder. O que você tem a dizer sobre esse limite ético, né, no exercício da liderança? André, eu sempre lembro que um dos lemas mais dignos que alguém pode ter numa empresa, num grupo, né, numa comunidade é não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio, porque há negócios que, embora possam ser feitos, não devem ser feitos. E, portanto, driblar alguém, ludibriar, é uma coisa que é possível, mas ela é absolutamente recusável. Né? E, nesse sentido, o poder que faz isso, ele é um poder ilusório, ele é um poder que descumpre sua tarefa. O poder docente, o poder do magistrado, o poder político formal, o poder do governante, o poder empresarial. Você sabe disso, que nós já dialogamos disso um dia, né? Eu sempre afirmo, a tarefa do poder é servir, não é se servir.
A tarefa do poder é servir a uma família, uma comunidade, a uma nação. E aí a frase que uso com frequência e gosto, né? Todo poder que, em vez de servir, serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. Todo poder que, em vez de servir, serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. Te dou um exemplo concreto. Vocês estavam me elogiando agora, fazendo afago. Claro que eu aprecio. Eu estou, e eu já mencionei isso num outro momento, com um curso, né, de filosofia online chamado Filosofia, né, e Nós com Isso. Esse curso ele tem uma divulgação. Posso eu dizer na publicidade que faço assim, com esse curso você vai aprender tudo de filosofia, você vai sair... Claro que não. Isso é ilusório, isso é falsificante, isso é algo que é indecente. Ah, mas todo mundo faz. Não, mas não se pode fazer. Por isso, o poder da comunicação, o poder da gestão, o poder que tem alguma autoridade, é um poder que serve, em vez de se servir. Porque se ele apenas se serve, como dizia o Tião Macalé, é nojento. Maravilhosa citação. Nojento. Estamos de volta, estamos voltando? Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Ó, Reginaldo meteu um Vandré aí, Reginaldo. Reginaldo. Só você, Cordeiro. Não é saber. Vai lá. Homenagem aqui ao professor. Ó o lançamento aqui, ó. Para você, Mário Sérgio Cortella, livro novo, Quem Sabe Faz a Hora. Foi feito aqui nessa época de pandemia. E você sabe, o Cortella tem lá a rede social dele, que é muito grande. Foi lançado aqui no Pânico, né? A editora... Aí o Instagram foi, eu tinha o Instagram, isso. 0 em 2018. Aí eu estava aí com o Pedro Cortella, que é o meu filho mais novo, que lida com uma agência chamada Agência Sofia, que lida com redes sociais, conteúdos digitais, etc. E aí, numa conversa com a produção e contigo, vamos fazer aqui, fez... E antes que o programa terminasse, a rede foi lançada aí, eu tinha 30 mil já seguidores, nem imaginava. Depois de um mês tinha 150 mil. Hoje, Emílio, já imaginou? 2018, hein? Hoje tem 5 milhões e 700 mil só nessa rede. E nasceu aí, né, nesse ninho de víboras. Mas você tem um papo muito bom e muitos fãs em todo o Brasil. É muito gostoso ter ter os seus livros, ter os seus cursos, tá? A gente gosta muito aqui e o público também, a nossa comunidade aqui gosta muito. Deixa eu fazer mais uma pergunta, se vocês me permitirem. É uma pergunta rápida. Por que a gente está vivendo uma fase tão moralista? Por que as pessoas estão apontando tanto dedo pra gente? Tanto no direito por de julgar, que a gente está vivendo isso? Eu sei que você não vai dar uma resposta, vai dar uma resposta para pensar, filosófica, mas eu fico às vezes pensando, por que as pessoas estão tão moralistas nesse momento? Todas as vezes que a gente tem uma dificuldade muito forte, um momento de indefinições, ou usando o termo que a gente usou antes, de incertezas, aparece de alguma maneira aquilo que a gente chama de vale tudo. O vale tudo significa o exagero em várias dimensões. O exagero em várias dimensões. E por isso, a gente tem, de um lado, o exagero da expressividade, da ideia do eu faço o que eu quiser, ninguém manda em mim, né? Eu sigo o meu caminho, etc. O exagero do discurso, a retórica furiosa, a brutalidade na conversa, a ausência do diálogo, de um lado, e de outro lado, pessoas que dizem isso aí é falta de família, é excesso de sexo, isso daí é resultado, né, do descalabro, né, da estrutura de convivência. Isso não é estranho, Emílio. A tua pergunta é tão boa que uma outra fase assemelhada que nós estamos vivendo foi há 500 anos durante a Renascença. No Renascimento, quando as cidades explodiram, uma nova tecnologia apareceu, assimilada ao que hoje é a internet, que é a escrita, né, que já no século XV, né, o Gutenberg tinha trabalhado com o tipo móvel, as navegações que mostraram outros lugares que não se conhecia, portanto, uma junção de diferenças, isso deu uma confusão. A Renascença, ela é um período de criatividade, mas ela é também de muito moralismo. Só para você lembrar, é na Renascença que se faz a caça às bruxas. É na Renascença que se faz a fase mais forte da Inquisição, que queimava pessoas, né, excluía, isto é, todas as vezes em que, estando meio confuso, alguém diz, então certo é só o que eu penso, e tudo que está fora do que eu penso é imoral.
Isso é um perigo. Nós vamos ter que balizar um pouco isso, porque, do contrário, esse exagero ele vai nos devorar. Sim, sim. Devora mesmo. Então, sim. Devora mesmo. Pensando na moralidade, pensando no... Você quer fazer? Pode Pode falar. Só para complementar aqui. Acreditem, até o filósofo Cortella já foi um cara cancelado na internet. O Cortella? Nada. Sim, Cortella tem haters também. E aí eu queria saber do Cortella como lidar com o cancelamento. Quanto dura um cancelamento? Você que já passou por isso também na sua vida, com certeza na internet. Olha, veja só, né? Se eu somar as várias redes nas quais eu estou conectado, que a Agência Sofia faz a gestão para mim, são 12 milhões de pessoas. Vamos imaginar que há uma redundância, né? Há muitos que estão numa rede, estão na outra também. Mas ainda assim é um número expressivo, né? Eu acho, claro, estupendo, significativo. E é claro que há pessoas que comigo não concordam. Eu não sou contrário, de modo algum, Daniel, que alguém comigo não concorde. Eu sou contrário a que quem não concorda comigo não possa discordar. Né? Porque aí sim é ditadura. Jamais eu sou contrário que quem não concorde comigo não possa fazê-lo. Eu sou contra que quem não gosta de mim não possa desgostar, desde que seja respeitoso, argumentativo, em vez de ser brutal, né? De ser homicida, tudo aquilo que coloca. No entanto, em relação a quem de mim não gosta, ou do famoso hater, né? Ou algum momento que se possa retirar-me, né, da situação, eu tenho uma conduta no cotidiano, Daniel, movida por duas atitudes. A primeira delas, qual é? Eu nunca respondo se aquilo é uma marca de opinião. Tá bom. Eu só responderei, inclusive judicialmente, se for acusação. Uma coisa é dizer, o Cortella é esquerdo, o Cortella é filósofo, o Cortella é barbudo, o Cortella é gordo, o Cortella tem um sotaque estranho. Isso é opinião. Tá bom. Se a pessoa disser o Cortella é pedófilo, o Cortella é corrupto, o Cortella é ladrão, isso não é opinião. Isso é acusação. Tá certo. Opinião não discuto, está lá no artigo 5º. Acusação, então prove e arque com a responsabilidade. Por último, aprendi com meu pai Antônio Cortella, que já faleceu há 31 anos. Meu pai dizia, filho, quando alguém te xingar, fique calmo por uma razão. Se o cara chegar para você e falar assim, você é um imbecil, se você for um imbecil de verdade, então não é xingamento. Mas se você não for, não é com você. Certo? Boa. Se o cara chegar e falar assim, você é um filho da mãe. Se eu for um filho da mãe, ou o termo latino mais expressivo, então não é xingamento. E se eu não for, não é comigo. Portanto, minha postura não é de desprezo a quem de mim não gosta. Se é opinião, eu acato. Se é acusação, eu processo. E se for mera reflexão sobre mim, é a opinião dele. Se me atinge, eu tenho que mexer comigo, né, e me rever. Se não me atinge, não é comigo. Faz parte da gritaria dentro da praça. Não responda aos Agora, haters, viu? o professor, eu estava lendo aqui, ó. Você fala isso, eu converso. Página 167, que eu abri, coincidentemente, era esse papo que estava. Eu falo, professor, eu aprecio bastante o encontro com pessoas que não pensam como eu penso. Eu não quero só encontrar pessoas que não pensam como eu penso. Porque, por exemplo, não tem a menor graça do mundo ficar com quem concorda o tempo inteiro. Você sentar e falar, olha, eu concordo. Imagina você sentar... Concordo de Oliveira. Olha, eu concordo de Oliveira. Olha, eu concordo. Eu só queria dar uma pinceladinha nisso que você falou, porque foi maravilhoso. Foi brilhante. Isso. Aí não tem mais papo. Mas o que ele fala é o seguinte, né? Que eu gosto de encontrar pessoas que não pensam como eu penso. Aliás, eu tenho amizade com pessoas com as quais eu não compartilho o mesmo tipo de pensamento político, religioso, sobre os caminhos da humanidade. Ainda assim, eu aprecio ter esse vínculo, porque essa pessoa que não pensa como eu não é contra mim. Exatamente. Ou seja, você aprende com a pessoa. Você aprende com a pessoa. Na verdade, Exatamente. Bonito, hein, professor? Agora eu até me arrepiei aqui. Eu vou usar esse livro aqui todo dia. Mas, Posso fazer Cortella, Não. por favor. Sammy tem uma pergunta em espanhol. Fazer uma pergunta para o meu querido Cortella. Carnal. Tudo bom, Cortella? Saudades de você. Sempre. Divergíamos Falei sempre. ontem contigo. Exatamente, Ontem. de noite, no celular, ao vivo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta vindo do seu livro, da questão literária. Aliás, nos encontramos na academia. Preciso levar o senhor na academia para você ficar em forma, que nem eu. Mas voltando ao seu livro, na questão literária de gestão, eu queria saber, porque nós somos filósofos pop. Nós somos muito pops, aparecemos demais. Muita gente tem ciúmes da gente. Como lidar com os ciúmes na questão corporativa?
Pode ter os ciúmes, às vezes ele é um ciúme positivo, que é o ciúme vindo da admiração, e há algum ciúme que é o do desprezo. Há algum ciúme que é o da inveja negativa. Eu não tenho nenhuma dificuldade, porque os que são hoje chamados no Brasil de filósofos pop, como Clóvis de Barros Filho, Luiz Felipe Pondé, Leandro Carnal, eu também, né? Todos nós somos acadêmicos de origem, isto é, todos nós fizemos carreira universitária, passamos por concursos, escrevemos livros, temos mestrado, doutorado, isto é, tudo aquilo que é o ritual acadêmico, que exige uma série de provas, nós por ele passamos, o que não significa que isso nos torne isentos, nos torne acima das pessoas, mas aquilo que é o crivo, né, o critério para dar legitimidade a algumas reflexões, até se tem. Algumas pessoas podem dizer, poxa, mas você faz da filosofia uma atividade de divulgação, e eu quero fazê-lo. Eu não quero filosofia encastelada, fechada em alguns lugares. Isso não significa que eu seja o melhor dentro da filosofia, ao contrário. Eu, inclusive, para fazer o que faço, como lembrou o Emílio no ponto de partida, tem de ler muita gente que é muito melhor do que eu, que não tem o tipo de fama que tenho, que não tem a presença na mídia, a presença em grandes eventos, nas redes sociais, mas que é uma pessoa decisiva, inclusive, para eu poder aprender. Isso significa que há uma colaboração que a gente recebe como marca. Você citou agora, lembrando as coisas, quantos desses autores que eu mencionei, desses filósofos, desses pensadores, têm uma contribuição imensa para a minha percepção. Leandro Carnal, quando ele e eu escrevemos o livro Viver a que se destina, resultante de uma conversa entre nós de horas e horas, isso gerou para mim um aprendizado que eu não tinha. Eu tenho, inclusive, algumas obras daquilo que o Emílio lembrou, lendo um trecho do livro da Planeta, Quem Sabe Faz a Hora, com pessoas com as quais eu não tenho similitude, nem parecença ideológica, e isso só faz com que a gente cresça, afinal de contas, nós damos cautela. A gente falou do Geraldo Vandré por conta de uma parte do título do livro, que ele também usou na música. É preciso lembrar do chefe do Erasmo, nos anos 60, que foi Carlos Imperial, o grande capixaba lá de Cachoeiro de Itapemirim, quando ele fez uma música gravada pelo Ronivon chamada A Praça. A pior coisa é assim, a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Certo? E nesse sentido a música é magnífica, mas eu só consigo essa possibilidade de crescer se eu tiver o aporte de pessoas, inclusive, que são muito melhores do que eu, são muito mais dedicadas à filosofia. Não me incomoda ser pop. O que eu não gostaria de ser era celebridade instantânea. Isto é, eu não quero vir como um cometa passar e desaparecer. Como eu estou nessa estrada? Eu sou professor há 47 anos, mas o momento de fama, ele veio com o mundo digital. Ora, essa forma de ser, ela só virá se eu mantiver, de um lado, a alegria do que faço e, porque alegre, seriedade naquilo que produzo. Das duas coisas, alegria e seriedade podem conduzir a isso. Agora, a fama passageira. Quero lembrar, Emílio, só para não perder a marca, os chineses têm um ditado, para a gente não esquecer, eles dizem, quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei vão para a mesma caixinha. Exatamente. Quando o jogo de xadrez acaba, o peão e o rei são guardados na mesma caixinha. Por isso, esse poder momentâneo, a fama, que é fugaz, ela tem importância, mas ela não tem tanta importância assim. Não, professor, mas posso falar uma coisa? Eu, como consumidor da leitura dos seus livros, tanto você, do Clóvis de Barros, do Carnal, do Pondé também, eu sou muito fã, eu acho muito bacana. Filosofia é um negócio muito legal que ajuda a gente, em determinados momentos, ajuda a gente a pensar. Um livrinho sempre é bom, qualquer livrinho é bom. Sim. E um livrinho assim já mastigado pra gente. Porque eu lembro quando eu comecei a fazer filosofia, eu fui fazer direito e descobri a filosofia. O cara falou, você gosta de filosofia? Lê Kant. Você lê 3 páginas.
Categórico imperativo. ler. Você não consegue ler. Então, graças aos professores aí, que hoje em dia pela internet estão trazendo esse conhecimento, tem muita molecada, muita gente que está entrando. Hoje a gente já vê moleque fazendo os vídeos. Exatamente. Claro, baseados aí no seu trabalho, no que você faz, dos professores aí que entraram nesse mundo da internet. Então isso é muito bacana, acho que para todo mundo é uma maneira de democratizar um estudo tão bacana que é a filosofia. E eu quero agradecer mais uma vez, professor. Que bom, que bom. Ter dado essa colher de chá aqui pra gente. Ó, aqui, ó. Mário Sérgio Cortella, tá aqui o livro novo. Aproveita, pega Quem o livrinho sabe aí. faz a hora. Isso. Foi escrito na pandemia. Boa. E você tem sempre um livro legal aí para acompanhar. Professor, muito obrigado, viu, pelo papo. Abraço, espero que sigam com cuidado, com saúde, com alegria, com atenção e, acima de tudo, com aquilo que é a recusa, né? A imbecilidade. Isso é uma das melhores coisas. A recusa à imbecilidade. Tem máscara para isso, o nome é dúvida. É isso aí, professor. Amém. Twitter e o Instagram do professor é Cortella com 2 L's, Cortella Oficial. Entra lá, pode brigar à vontade com ele. Muito. Que ele não responde. Isso, que ele não responde. Não vai nem olhar pra você.